alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Como passaram da semana passada? Espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Santina e vamos para mais uma aula de ciências? Então vamos começar, não é? Mas antes de começarmos, vocês sabem que uma coisa super importante que preciso falar com vocês. A pandemia ainda não acabou, pessoal, e nós precisamos ainda relembrar aqueles combinados. Mas desta vez eu trouxe aqui os nossos combinados na forma de um quiz. Vamos ver se vocês sabem ali o que pode ou não pode fazer durante essa pandemia sobre a Covid-19? Vamos ver se vocês acertam ali essas questões? Então, olhem lá, hein? Vamos começar? Já estão prontos? Vocês vão me responder se pode ou não pode. Combinados? Então, vamos lá. Olhem aqui a primeira. A primeira é o seguinte: brincar com os amigos, dando abraços, beijos ou apertos de mão. Pode ou não pode? O que vocês acham? Pode já brincar assim, ficar perto dos amigos? Não pode, né, pessoal? Ainda não. Nós precisamos ainda nos afastar um pouquinho ainda, tá? Acertaram aí? Vamos para a próxima, então. Olhem aqui. Manter a sua casa limpa e arejada, pode ou não pode? O que vocês acham? É necessário manter a nossa casa limpa? É claro, né, gente? Precisa sim, né, manter a nossa casa limpa. Isso é super importante, tá bom? Vamos para a próxima, então? Vamos lá. Manter as suas mãos sempre limpas, lavando com água e sabão ou usando o álcool em gel 70%, pode ou não pode? O que vocês acham? Que se fala a todo instante. É claro que pode e deve, não é? Sempre lavar as nossas mãos. Combinados assim? Vamos para mais uma, então. Olhem aqui. Emprestar seus copos, toalhas, brinquedos e material escolar, pode ou não pode? O que vocês acham? Pode já ali socializar, emprestar os seus materiais para o colega? Infelizmente, ainda não pode, hein, pessoal? Cada um com os seus materiais. Vamos para mais uma? Então, olhem aqui. Ficar em lugares com muitas pessoas juntas, fazer aglomeração. O que vocês acham? Pode ou não pode? Não pode. Ainda não podemos fazer aglomeração. Combinados assim? Mas não acabou. Tem mais alguns recadinhos aqui. Prestem atenção no próximo. Olhem aqui. Cobrir nariz e boca com o braço ou lenço de papel quando tossir ou espirrar. Pode ou não pode? Vocês acham que é assim a forma correta de tossir e espirrar? O que vocês acham? Sim, não é? É dessa forma que nós podemos tossir e espirrar, sempre com um lenço ou no antebraço, não é? Tá certo aí? Estão aprendendo bem? Quem esqueceu, não é? E vamos para a última agora. Usar máscara quando sair de casa. Pode ou não pode? O que vocês acham? A máscara não precisa mais? Pode e deve, não é, pessoal? Nós precisamos, quando sair de casa, usar sempre a máscara. Combinados assim? E aí, você acertou tudo? Se acertou, está de parabéns, hein? Você já sabe o que fazer para ajudar a combater o coronavírus. Estamos combinados assim?
Espero que tenham gostado e acertado todo o nosso jogo. Então, gente, vamos continuar com os cuidados em relação aí à pandemia do Covid-19. Combinados assim? Mas então, vamos para a nossa aula, hein? E aí, lembram que nós já falamos que precisamos separar alguns materiais para a nossa aula? Então, vejam lá, vocês já estão ali com os cadernos de vocês, ou então algumas folhas de papel, os lápis de cor que você tiver ali, a borracha, o apontador, né? Todos os materiais. Então, você separe esses materiais ali que nós vamos utilizar para a nossa aula. Quando for a hora, eu falo para vocês. Combinados também com os materiais? E outra coisa, vocês já estão ali num lugar bem confortável da sua casa ali para que você possa assistir e fazer as suas tarefas? Então, se estiver tudo prontinho com os materiais e também sentado confortavelmente ali na sua casa, nós já podemos começar então a fazer as primeiras anotações. Olhem aqui, ó. Vocês já podem então colocar a data de hoje e aula número 3 de ciências. Eu vou dar um tempinho para que você possa se organizar, os materiais, o lugar e também fazer essas anotações. E eu já volto. E aí, conseguiram fazer as anotações ali sobre a nossa aula de hoje? Então, podemos começar? Então, antes de começarmos, nós precisamos sempre, relembrar das aulas passadas. Vocês se lembram, das primeiras aulas? Até agora tivemos 2, né? Então, lembram da primeira aula que nós falamos o que é ciência? Que a ciência é uma forma de explicar o mundo, como que é o mundo em que vivemos, como funcionam as coisas, quem são os seres vivos, os animais, os seres humanos, os vírus, que agora estamos vivendo ali nessa pandemia do coronavírus. Onde que nós estamos nesse imenso universo? O que existe além das estrelas? Então, todas essas perguntas, a ciência tem uma forma de responder. Algumas vezes ela responde, outras vezes ela vai buscar as respostas, não é? Vocês lembram também que nessa aula que nós falamos sobre ciências, cientistas, não é? Foi dado uma tarefinha. Vocês lembram dessa tarefa aqui? Olha só. A tarefa era assim: se você fosse cientista, o que você iria pesquisar? O que você inventaria? Você fez o desenho ali, gente, de uma pessoa cientista explicando essa ideia? Você fez essa tarefa? Se você não fez, ainda dá tempo de você fazer, não é? O ano está apenas começando. Então, fica ali a ideia de vocês fazerem essa tarefa de desenhar e explicar como que vocês entendem o que é um cientista. E se você fosse um cientista, o que você inventaria, né?
Vocês sabem também que nesse ano nós iremos conhecer um pouco sobre tudo que é feito o nosso planeta Terra e quem são os componentes que existem aqui. Os seres vivos, os componentes não vivos, né? Estão lembrados disso? Nesse primeiro trimestre, nós vamos começar, então, com o estudo dos componentes do ambiente. Então, o tema da aula de hoje é sobre os componentes do ambiente e nós vamos falar, dando continuidade, né? Os componentes vivos e não vivos, tá? Vocês lembram também que nas aulas passadas foi dado também uma outra tarefa. Lembra? Eu estou revisando aqui as tarefas, não é? Para que você possa relembrar e ir fazendo ali na sua casa. Vocês se lembram desta tarefa aqui, ó, do que é feito o planeta Terra? E foi pedido para você fazer um desenho do planeta Terra e representar o planeta Terra por dentro e por fora? Você está lembrado dessa tarefa? E daí também, se você conseguir indicar quais são os componentes que existem no planeta Terra, lembram dessa tarefa? Se você não fez, você ainda pode fazer, não é? Nós estamos apenas começando. Mas a ideia aqui, né, gente, nas aulas de ciências, é que nós possamos observar muito o mundo à nossa volta. Vamos observar, então, o nosso objetivo aqui do ensino de ciências. É vocês observarem, investigarem as coisas que estão à nossa volta, não é? Lembra o que nós falamos, então? Vamos lá, ó, dos componentes vivos do nosso planeta, que existem as bactérias, os protozoários, que são micro-organismos, são seres bem minúsculos, não é? Mas também existem os fungos, os animais, as plantas, não é? Que são os seres vivos que existem no nosso planeta. Vocês lembram desse vídeo que foi passado na aula passada? O nome dele era A Vida. Foi bem bonito, eu fui, né, detalhando, mostrando para vocês cada ponto do vídeo, né? E depois também eu dei uma tarefa para vocês. Ó, tô só cobrando tarefas hoje, não é? Mas é importante que você estude ali, não é? Então, ó, eu peço que vocês, né, revejam, se for possível, o vídeo e escrevam o que vocês entenderam sobre o que é vida. O que é vida para você? Pode até fazer um desenho explicando o que você entende pela palavra vida. Combinados? Então, eu relembrei ali um pouquinho das aulas passadas, não é? Mas então, vamos lá, dando continuidade, né? E os componentes não vivos? Eu falei dos seres vivos, né? Os animais, as plantas, as bactérias. Mas e os não vivos? Quem são eles? Não é? Você já sabe, olhem aqui, ó, o solo, as rochas, a água, o ar, né? São exemplos de componentes do ambiente, mas eles não são vivos, não é? Eles não têm aquelas características dos seres vivos que nós falamos na aula passada, não é? Então, são alguns componentes do ambiente, mas que não têm vida, mas sem eles a vida não existiria também, não é? Mas vamos continuar aqui perguntando, não é? Você já pensou que existem componentes no ambiente que não podemos pegar porque eles não são feitos de materiais? O solo, por exemplo, nós pegamos as pedras, não é? O ar a gente até percebe, não é? Mas você já pensou que existem alguns componentes que nós não podemos pegar porque ele não é feito de material? O que você acha que é, hein? Pensa um pouquinho ali, o que existe no ambiente, mas que a gente não pode pegar?
O que você acha que é? Pensa um pouquinho ali. Vamos ver então, para ajudar você a pensar, eu trouxe aqui um vídeo, tá? Que nós vamos assistir agora um vídeo, no qual serão mostrados diferentes ambientes e vocês vão observar bem, tá? E depois diga qual é o componente que nós estamos falando, tá certo? Então vamos assistir a esse vídeo, prestem bem atenção. E aí, perceberam? Você notou a falta de alguma coisa nesse vídeo ali, nos ambientes? O que você acha que é que ficou faltando ali, que a gente não consegue pegar, mas sem ele a gente, né, ficou faltando alguma coisa? Vocês perceberam isso? Vamos assistir novamente para ver se vocês agora vão descobrir qual é o componente do ambiente que eu estou falando? Vamos assistir novamente. E aí, assistiram novamente? E vocês descobriram qual é o componente do ambiente que eu estou falando? Então, vamos lá. Ó. O componente do ambiente que nós vamos estudar nessa aula
É o som. Muito bem, né? Perceberam como que a vida é diferente quando ela tem som? Né? Os ambientes estão cheios de sons de todos os lugares. Vocês perceberam isso? O tempo todo nós estamos cercados de sons, de animais, sons de carros, de buzinas, de músicas, não é? Imagine a nossa vida sem música, como seria? Barulhos da cidade, de pessoas falando, não é verdade, gente? Alguns desses sons são bem agradáveis e que nós gostamos bastante de ouvir, mas tem outros que não são muito agradáveis, não é? Que nos dão diferentes sensações. Vocês já perceberam isso? Então, se não perceberam, agora, então, nós vamos investigar quais são os sons que você pode ouvir ali do lugar onde você está nesse momento, hein? Então, eu vou pedir o seguinte: nós vamos fazer um momento de silêncio e vocês vão perceber quantos sons que existem ali à sua volta. Fazer um minuto de silêncio aí, não é? E aí, eu quero que vocês escutem e depois anotem nesse quadro aqui, ó. Observem ali, ó. Então, o tipo de som, se ele está perto ou se está longe, se ele está vindo em qual direção, se vem da direita ou se vem da esquerda, e se está fácil ou difícil de entender que som que é, tá? Eu pus um exemplo aqui. Aqui de onde eu estou agora, por exemplo, eu escutei o som de uma moto que passou. Parece que está bem perto aqui da rua. Está vindo aqui do lado esquerdo. E foi fácil de perceber. Então agora eu quero que você faça a mesma coisa ali do lugar onde você está. Fazer um tempo de silêncio e anotar os sons que você consegue perceber ali do lugar onde você está. Combinados? Eu vou dar um tempinho para que você faça isso e eu já volto.
E aí, conseguiu anotar a tarefa, então, que você tem que fazer aí? Se não conseguiu fazer agora, você pode fazer depois, tá? O importante é você anotar os sons que existem ali à sua volta. Então, a gente pode... Vocês já se perguntaram, mas o que é esse tal de som? O que é o som, hein? Nós sabemos que o som carrega muitas informações. Às vezes, o som nos traz alegria, traz lembranças, não é? Mas como que esse fenômeno acontece? O que é o som? Quando observamos um raio, por que é que percebemos a luz primeiro do relâmpago e o som do trovão depois, instantes depois? Vocês já perceberam isso? E como somos capazes de emitir sons? Vocês estão me escutando, eu estou falando. Como que nós emitimos os sons? E como que o som se propaga no ambiente? Não é? Como é que ele vai? Ele caminha no ambiente. Vocês já se perguntaram isso? Então eu trouxe aqui para vocês um vídeo que se chama O que é som e como o som se propaga? Ele é produzido pela Universidade Federal do ABC, num programa chamado Ciência em 5 Minutos. E aí ele vai mostrar para vocês, vai explicar um pouquinho sobre o que é o som. Vamos assistir ao vídeo, então? O som leva para nós informação. É através do som que conseguimos distinguir, por exemplo, a voz de cada pessoa, que conseguimos perceber se um animal está próximo, mesmo sem enxergá-lo. Mas o som não para por aí. Ele é uma forma de você saber o pensamento de outro indivíduo. E em certas circunstâncias, o som também faz com que a gente se emocione. Mas o que é o som? É isso que a gente vai ver nos 5 minutos de hoje. Antes de tudo, vamos ouvir a explosão desse vulcão. Bem, eu me assustei quando vi esse vídeo, mas eu coloquei esse vídeo justamente para você ver que o som não é instantâneo. Ele demora um tempo até chegar nos lugares. Talvez pela mesma razão, quando vemos uma tempestade, pensamos que raio, relâmpago e trovão partem de fenômenos diferentes na natureza, mas na verdade não. O raio é uma descarga de energia elétrica. Ele pode acontecer entre as nuvens ou entre as nuvens e a Terra. Só que o raio, ele produz luz e produz som. A luz é o que chamamos de relâmpago e o som de trovão. Mas nós percebemos eles em tempos diferentes. Isso porque a luz, ela viaja muito mais rápido do que o som. Então, se você ver um relâmpago, pode esperar que daqui a pouco vai chegar o som do trovão. O som que chega até os nossos ouvidos, ele é produzido quando fazemos o ar vibrar. Então, quando eu falo, minhas cordas vocais acabam produzindo uma vibração no ar. E essa vibração acaba se propagando até os seus ouvidos. Quando essa vibração chega para os seus ouvidos, um sinal é enviado para o seu cérebro, que interpreta a minha voz. Tá, mas como assim o ar vibrar? Bem, isso é muito interessante. O ar, ele é composto de moléculas. E essas moléculas, elas tendem a ficar uniformemente separadas entre si. Mas, quando eu causo uma variação nessa densidade de moléculas, ou seja, tento fazê-las ficarem mais juntas ou mais separadas entre si, essa variação acaba se propagando, e é exatamente isso que é o som. Esse efeito pode ser visto, por exemplo, em uma mola. Quando você comprime o espaço da mola, essa compressão vai naturalmente sendo transmitida para as partes seguintes. Da mesma maneira, se você comprime ou expande a distribuição das partículas do ar em uma certa região, você faz com que um som seja produzido e, consequentemente, propagado.
Então, nessa perspectiva, o som é a variação na densidade de moléculas que se propaga em um meio qualquer. E é justamente por isso que o som não se propaga no vácuo. Se fosse seguir a ciência à risca, filmes como Star Wars ficariam mais ou menos assim. Não muito interessante para o cinema, né? Mas olha, o som não carrega consigo partículas de ar. Ele, na verdade, é a variação da densidade do ar. Se uma região do ar fica mais comprimida, assim que o som está se propagando, essa região volta a se relaxar. Vamos imaginar, por exemplo, que essas bolinhas representam as moléculas no ar, que ficam uniformemente separadas entre si. O som é exatamente essa variação de densidade que vai se propagando, mas as bolinhas em si ficam, entre aspas, no mesmo lugar. Mas lembrando que o som ele não se propaga em linha reta. Na verdade, ele tende a se propagar em todas as direções. Inclusive, o som tende a se propagar esfericamente. Ou seja, quando você produz um som, desde que ele não encontre com nenhum obstáculo, ele vai se propagando para todos os lados, de forma igual. Acredito que agora deu para você perceber como funciona um instrumento musical. Se você faz uma corda de violão vibrar, por exemplo, ela causa uma variação da densidade do ar, assim como fazem as baterias, pianos ou mesmo uma caixa de som. Mas você já reparou numa caixa de som tocando música? Por que ela parece vibrar só quando toca os sons mais graves? E aliás, o que seria fisicamente uma nota musical, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si? Ou por que uma pessoa tem uma voz diferente da outra? E qual seria a diferença entre ruído, som e música? Muita pergunta, né? É isso que a gente vai tentar responder no próximo vídeo. Então fique atenta ou atento nesse canal, porque vídeos melhores virão. E aí, vocês entenderam o vídeo? Entenderam o que é o som? Como que ele se propaga no ambiente? Então, gente, olha só, para nós entendermos melhor o que é o som, nós vamos realizar aqui alguns experimentos, tá? Vamos me acompanhando aí e depois vocês podem fazer também ali na sua casa, tá? Então, o primeiro experimento que nós vamos fazer é bastante conhecido já, que é o telefone de copo com fio. E para isso, nós vamos precisar de mais ou menos 1 metro de barbante ou qualquer fio que você tiver ali na sua casa. 2 copos de plásticos, que pode ser esses de requeijão aqui, como eu estou aqui mostrando para vocês. E também 2 palitos de fósforo, que eu vou mostrar como faz agora. Olha só, então você pede para uma pessoa adulta ali da sua família que faça 2 furinhos nos copos, no fundo dos copos. Estão vendo ali? Depois você pede para essa pessoa ajudar a colocar o barbante no furinho e amarre na ponta um palito de fósforo, tá certo? Então, aqui está um copo, olha lá, e você, deixe ali preso. E aqui o outro copo também, olha só, já passei o barbante e aqui eu vou amarrar o segundo palito. Olha só, como faz, Peça ajuda ali para uma pessoa da sua família para que fique bem direitinho o seu telefone de copo de plástico de barbante, tá? E aí, puxa esse também, ó, tá certo? E agora está pronto o nosso telefone de copo. Aí, para ajudar a conversar com ele, eu preciso de uma pessoa, não é?
E eu vou chamar aqui, então, a professora Ana Carolina. Seja bem-vinda à nossa aula. Olá, professora, tudo bem? Como vocês estão? Como passaram essa semana? Tudo bem, prof? Tudo bem. Vamos brincar aí com o nosso copo? Aliás, o telefone de copo? Então, você pega ali e vamos esticar bem o barbante. Olha então, só. Eu vou lá, prof. Tá? Vou esticar. Tem que esticar aí. E aí, olha só. Eu vou falar e a Ana Carolina vai pôr na orelha, tá? Então, eu vou falar aqui. Estica bem, Ana. Tá esticado, prof. Oi, tudo bem? Tá me escutando? Tá me escutando? Estou escutando a prof. Agora fala alguma coisa. Tô escutando. Que legal! Então, olha só. Vocês viram... Eu quero que vocês percebam aí, ó, vai ficar para vocês. Se eu esticar bem o barbante, eu escuto melhor ou pior? O que você acha? Eu acho que escuta melhor, né, prof? É melhor, porque daí o som vai passar por esse fiozinho, ó. O meio, né, onde o som vai se propagar é aqui o fio de barbante. Muito legal. Legal, né, isso? Eu gostei. Então, ó, é uma experiência bacana para a gente ver como que o som se propaga ali. E o meio em que ele está caminhando é o caso, o barbante, tá? Beleza? Olha que joia. Obrigada, viu, pela participação. Obrigada, adorei matar a saudade. Então, legal. Tchau, até a próxima. Fiquem bem. Tchau, prof. Tchau, tchau, Ana. E aí, gente? Então, agora eu vou mostrar mais um experimento. E para esse experimento, nós vamos precisar apenas de uma régua e uma mesa, tá? E nós vamos fazer assim, ó, observem bem. Então, pessoal, ó, vocês peguem uma régua e segure bem firme sobre uma mesa, tá? E aí nós vamos fazer com que ela seja flexionada. Vou flexionar a régua aqui. Então, observe bem o que vai acontecer. Olha só. Perceberam que a régua vibra? É mais ou menos isso que acontece com o som. O som é uma vibração do ar, né? Vou agora diminuir um pouquinho a régua. Observem agora como que vai mudar o som. Perceberam? E agora eu vou diminuir mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Vocês estão percebendo como que, dependendo do tamanho da régua, o som vai ficando mais grave ou mais agudo? Olha só, vou começar aqui novamente, ó. Ele vai ficando mais grave. Então, beleza, né? Experimentem fazer isso ali na sua casa também, né? Gostaram aí desses dois experimentos? E um terceiro experimento que nós podemos fazer é produzir o som com elásticos. Esse, por exemplo, aqui, olha só. Eu peguei uma bandeja que eu tinha de plástico, mas pode ser uma caixa de sapato e 4 elásticos, tá? E aí você estica e tente vibrar para vocês escutarem que tipo de som que eles vão fazer. Observem aqui, ó. Perceberam, então, como que acontece o som? Então, podemos dizer, não é? Nesses 3 experimentos aí que você pode depois fazer ali com seus familiares, né, com a ajuda de uma pessoa responsável, para vocês brincarem um pouquinho com o som, que é esse componente do ambiente. Mas, professora, você não falou o que é o som. Tanto falou, mas o som, então, gente, olha lá, vamos ver, então, o que significa som. É um fenômeno, né? O som, na verdade, é uma onda. Vocês já
viram quando a gente joga uma pedrinha num rio, não faz aquelas ondas na água? É mais ou menos isso que é o som. Só que essas ondas acontecem no ar, por exemplo, né? No meio onde ele está. Então, o som é uma onda capaz de se propagar, de caminhar, né, pelo ar, ou por outros meios, como, por exemplo, o barbante ali que nós vimos, pode caminhar pela água, pelas paredes, não é? E a partir da vibração das moléculas que estão no ar. Vocês viram no vídeo que ele explicou isso, não é? Então, é isso que é o som. É uma onda que se propaga num determinado meio. Pode ser o ar, pode ser um barbante, pode ser uma parede, não é? E aí, então, olha só, observem aqui esse esquema bem legal. Ó. Como que os sons chegam até nós? Então, existe lá uma fonte sonora, alguém falando, ou uma música, qualquer som, e ele vai se propagar, né, por um meio, por exemplo, o ar. Então, as ondas, né, se propagam pelo ar e chegam até as nossas orelhas, que é o receptor do som. Tá? Nas próximas aulas eu vou falar para vocês mais sobre o nosso aparelho auditivo, tá? Que nós vamos ver como que nós escutamos. Vocês estão lembrados também, na aula passada, que eu pedi para vocês observarem o ambiente e daí para vocês verem os componentes vivos, não vivos, onde que tinha luz, as fontes de sons, né? As fontes de calor. Vocês fizeram essa tarefa? Então, eu espero que sim, não é? E aí, agora, então, eu vou pedir mais uma tarefa. Eu quero que você observe os sons, e também a informação que esse som está passando. Então, observe aqui essa tarefa, olha só. Os sons que são irritantes, os sons que te dão nojo, os sons que te deixam com medo e os sons que te deixam alegre e outras coisas que também, se você quiser acrescentar aí nessa tabela, e eu quero que você anote ali, então, nessa semana, para você fazer essa tarefa. Vou dar um tempo para você copiar e eu já volto. Aí, conseguiu anotar, então, qual é a tarefa? Vocês viram quantas coisas legais que nós aprendemos hoje sobre o som? Você gostou da nossa aula, gente? Hoje nós aprendemos um pouquinho sobre o componente que existe no ambiente, que é o som, como ele é importante na nossa vida e o que é o som e como que ele se propaga. Então, gente, por hoje é só. Eu espero vocês na próxima aula e aí nós vamos trazer mais ciências para você. Fique bem e até a próxima aula. Tchau, pessoal!